boa noite a todos e todas e todos que estão aí presentes. Queria dar as boas-vindas aqui à Escola de Negócios da PUC-Rio. Queria agradecer a presença do Fábio. Queria começar, né, contando que esse webinar aí, né, é um oferecimento do MBA de Diversidade e Impacto Social que a gente tem aqui, na Escola de Negócios da PUC-Rio. E é um MBA que fala dessa dimensão social aí do SG e assunto que a gente vai falar hoje nesse webinar, né? Então, a pauta social, ela vem sofrendo assim uma tentativa de enfraquecimento, mas a desigualdade social, ela continua como um fato estrutural, né? Ela não vai ser reduzida assim porque a gente quer ou por decreto, né? E isso impacta aí os nossos negócios, o consumo, as pessoas. Então a gente vai falar um pouco sobre estratégias, de como é que a gente pode buscar driblar isso dentro do ambiente de negócios. Antes de chamar o Fábio, eu queria agradecer ao Ulisses, acho que ele está presente aí. Muito obrigada, Ulisses. Queria agradecer aos nossos primos, né, Fábio, que nos apresentam, nos colocaram em contato. Então, também gostaria de agradecer ao meu primo, César, que também nos colocou em contato. E a vida é isso, né? A vida é pontes e a gente vai fazendo pontes, a gente vai se relacionando e conhecendo e fazendo essa transformação. Então queria chamar o Fábio, né, para falar como é que vai ser. Queria contar um pouco como é que vai ser a dinâmica hoje. O Fábio ele vai expor é, o conteúdo que ele trouxe para a gente. A gente vai. Depois eu trouxe umas perguntas também para a gente avançar um pouco mais aí nessa temática. E também convidar vocês, a todos que estão presentes, para fazer perguntas. Vocês podem mandar as perguntas. A gente vai ter um momento depois, no final, para responder as perguntas de vocês. Então, assim, é uma felicidade enorme receber você aqui, Fábio. E, e queria te chamar para conversar com a gente aí, fazer sua apresentação. Então, um ótimo webinar para a gente. Acho que esse assunto é Uhum. um assunto muito importante no momento, né? Sempre foi, e mais ainda aí, no momento atual que a gente vem enfrentando. Então, Fábio, vou fechar aqui a minha câmera e vou deixar você aqui. E aí, quando você terminar essa parte, aí eu venho para fazer as perguntas. Olá, Renata. Olá, pessoal. É uma honra estar aqui, né? É um prazer muito grande. E agradeço aí em nome da Renata Machado e todo o time da PUC e toda a coordenação do MBA da PUC Rio, pelo convite e ter essa oportunidade de falar para tantas pessoas, em especial me conectar ou me reconectar com o Rio de Janeiro, a minha cidade natal, o lugar onde eu amo muito, onde eu nasci, cresci até o início da minha vida adulta, e uma cidade em que acolhe a minha família até hoje, ou seja, minha mãe e minha irmã moram no Rio de Janeiro, na zona norte do Rio, e eu tenho dois filhos e dois netos que também moram no Rio, então é um prazer, né, me reconectar com o Rio de Janeiro, com tudo que essa cidade maravilhosa representa para mim. Também faço minhas as palavras de agradecimento ao Ulisses e ao César que puderam aí nos conectar e estou aqui muito contente de dividir esse espaço aqui durante essa noite aqui com vocês. Quero começar aqui justamente trazendo é, um conteúdo para poder apresentar essa ideia da construção de pontes entre a pauta social e o negócio. Então, eu me chamo Fábio Santana, eu dirijo a área de pessoas e cultura da Divisão Brasil da Arcos Dourados e eu vou, na sequência, explicar um pouco mais do que seria a Arcos Dourados. Eu não sei se todos conhecem, a Arcos Dourados a operadora, a maior operadora da marca McDonald's no mundo. Então, é uma franquia que tem a operação com presença regional, especificamente envolvendo 21 países na América Latina e no Caribe.
E para vocês terem uma noção da complexidade dessa operação na região, a gente está falando de mais de 100 mil colaboradores, mais de 2.500 restaurantes, mais de 400 McCafé, mais de 160 milhões de downloads do nosso app, da nossa aplicação, e a gente também é número um em termos de app de restaurante mais baixado em toda a América Latina. E considerando o Brasil nesse escopo, uma vez que eu respondo pela área de pessoas e cultura aqui no Brasil, o Brasil representa mais de 70 mil colaboradores quando a gente leva em consideração um universo de lojas próprias da Arcos Dourados e lojas de franqueados independentes. Então, um total de aproximadamente aí 70 mil colaboradores. A gente já ultrapassou a marca de 1.200 restaurantes aqui presentes em várias regiões geográficas do mercado brasileiro. Temos mais de 200 McCafé e temos mais de 33 milhões de downloads do nosso app, da nossa aplicação, e 64% de nossos colaboradores têm menos de 24 anos de idade, para que vocês se situem em relação à complexidade desse operador. E considerando a pauta, né, que a gente vai tratar aqui hoje, eu acho que se faz justiça em dar o primeiro passo, apresentando a vocês a plataforma cultural da Arcos Dourados. O primeiro elemento é que a gente chama da nossa cultura, a gente chama de cultura de serviço, porque a gente imagina que a cultura ela deve ser um ambiente propício a incentivar que as pessoas sejam quem são, a construir um ambiente que seja leve e a palavra cool do inglês ela traz essa dimensão. Então a gente faz esse trocadilho de cultura de serviço e é o que orienta o nosso trabalho diário e nos define como empresa e ela carrega três elementos aqui essenciais. O nosso propósito, que é fazer de cada dia uma oportunidade para alimentar pessoas e construir sonhos. Os nossos princípios de humildade, vocação de serviço, agilidade, inclusão e generosidade. E a nossa declaração de identidade, que é fazemos de forma simples, juntos e com paixão. Essa é a plataforma cultural que guia as nossas atitudes, as nossas decisões, os nossos comportamentos aqui no dia a dia da Arcos Dourados. E eu queria dar sequência apresentando a nossa estratégia de ESG, né? Da sigla o E do ambiental, o S do social e o G de governança, que dentro da Arcos Dourados a gente optou por chamar de Receita do Futuro, que é a nossa estratégia de sustentabilidade. E é uma plataforma de impacto socioambiental, né, em todos os mercados onde a gente atua, nesses 21 países, e ela tem duas categorias essenciais, o de apoio ao planeta e às pessoas. Em relação ao planeta, a gente tem abastecimento sustentável, economia circular e mudanças climáticas. E na parte de pessoas, que vai ser o grande foco da nossa conversa hoje aqui, a gente está falando de emprego jovem, né, porque somos um dos maiores empregadores de jovens da região e oferecemos, né, muitas oportunidades de desenvolvimento e progressão de carreira. E também temos o pilar de família e bem-estar, e temos o pilar de diversidade e inclusão, né? E a gente celebra a diversidade, né, promovendo a inclusão, né, ou a construção de uma cultura inclusiva no nosso ambiente e influenciando toda a cadeia de fornecedores, clientes e sociedade também. E a gente vai se dedicar a essa conversa, focar basicamente nesses pilares. E trazendo justamente esse enfoque da receita do futuro voltado para pessoas, nós somos uma das maiores empregadoras, como eu já disse, de jovens em todo o continente, né? E a maioria está, né, na sua primeira experiência formal de emprego, né? A gente é reconhecido como um dos principais geradores de primeiro emprego. E nos últimos anos, para vocês terem uma ideia, a gente alcançou a meta de impactar cerca de 2 milhões de jovens em toda a América Latina,
oferecendo formação e atuando com projetos sociais que contabilizam esse impacto a esse contingente de pessoas em toda a América Latina. E são milhares de oportunidades de emprego, né, que abertas anualmente, né, com a possibilidade de desenvolvimento de carreira também. E falando de novo sobre a cultura de serviço, além de promover o nosso propósito, a gente também incentiva o trabalho em equipe, a diversidade, a inclusão e os princípios que unem essa equipe. E a gente tem um comitê que a gente chama de Comitê de Diversidade e Inclusão, que tem presença em todo o território regional onde a gente atua, nos 21 países, com representantes dos diversos níveis hierárquicos, de regiões diferentes, e também temos grupos de afinidade que são associados a esse comitê. E basicamente a gente hoje tem priorizado 6 eixos para trabalhar nesse comitê, que inclui as relações intergeracionais, saúde e bem-estar, gênero, equidade racial, diversidade sexual e pessoas com deficiência. Então, diversidade, equidade e inclusão atua como um elemento de geração de valor e perenidade no nosso negócio. E eu trago aqui alguns marcadores, alguns números que representam a complexidade que a gente tem aqui no Brasil nas operações próprias, a qual as quais eu respondo pela área de pessoas e cultura. Então, basicamente, a gente está falando de mais de 2.000 pessoas com deficiência. A gente tem hoje 64% de colaboradores tem menos de 24 anos, 64% de representatividade de pessoas autodeclaradas negras, 22% de colaboradores autodeclarados como pertencentes à comunidade LGBTI+, dos quais 15% ainda estão autodeclarados em posição de liderança. É um dado que eu não trouxe aqui, mas que eu faço questão de adicionar. E considerando as operações próprias, excluindo-se nesse momento os franqueados independentes, que são 70 franqueados, a gente tem um total de 38.000 colaboradores, né, com a última atualização. E 56% dos nossos colaboradores são mulheres. E aí eu gostaria de iniciar essa conversa, né, trazendo o debate, né, moral, e estratégico, né? Então, comumente, né, a gente percebe que essa agenda de diversidade ou as pautas sociais, de uma forma geral, elas envolvem um debate de cunho social e perdem, e acabam se perdendo em discussões morais. E às vezes a organização ela lida com muita dificuldade no sentido de como se posicionar diante disso, porque veja, a organização está presente num ambiente complexo, com clientes, fornecedores, com sociedade, órgãos reguladores, e todas essas entidades ou pessoas, no fundo, representam pessoas. E cada pessoa tem a sua singularidade, tem a sua visão de mundo, tem o seu repertório, traz o seu background. Então, como organização, tomar partido de uma pauta, seja ela qual for, né, às vezes, ainda que a pauta seja majoritariamente reconhecida como uma pauta moralmente correta, há discussões de grupos que muitas das vezes não entendem como moralmente correto. Um exemplo disso é o tema da meritocracia, né? Um tema bastante discutido nessa agenda de diversidade e inclusão. Há quem acredite que a meritocracia, né, dentro de um contexto moderno e organizacional, ela não abarca todos os interesses, ela não é justa, porque ela não leva em consideração o ponto de partida de cada um, né? Então, o que é meritocracia se as pessoas partem de pontos diferentes, né? Alguém que precisou superar, né, uma série de obstáculos para poder alcançar uma determinada posição. Quando você resume isso a um resultado fim, muitas das vezes você não abarca esse histórico. E muitas das vezes as organizações giram em torno dessa discussão. Algumas são um pouco mais corajosas e se posicionam
nas mídias, para os diversos públicos, outras são um pouco mais comedidas e acabam se posicionando mais no seu ambiente interno, e outras organizações às vezes não se posicionam, escolhem não se posicionar. Então, esse tema do debate moral, principalmente num contexto de sociedade polarizada, ele traz uma tensão para essa discussão muito maior. E muitas das vezes isso traz impactos para a organização, que podem ser positivos ou podem ser negativos. Em algumas circunstâncias, impacto neutro também. Então, a pergunta que fica aqui é: por que isso importa para o desempenho da empresa, para o desempenho da organização? Então, uma observação que eu faço é que as organizações deveriam se preocupar muito mais com os porquês das coisas do que com o quem. Muitas das vezes as organizações, com licença, ou lideranças investem tempo em discutir se um tema, como por exemplo, o combate à fome, ou um tema com relação a tirar pessoas da linha de pobreza, ou investir na alfabetização ou na progressão, na performance acadêmica, de jovens, é uma pauta de governo. As organizações, algumas organizações, às vezes situam essa discussão, e outras organizações não, assumem essa pauta para si. Acho que eu posso contribuir. Então, o meu ponto aqui, a provocação é em vez de investir muito tempo no quem é responsável, procura se posicionar no porquê essa pauta é relevante para o negócio, para a estratégia do negócio. Então, eu queria começar com essa provocação e, em seguida, né, avançar com o que eu estou chamando de lógica empresarial. Assim como eu falei, as empresas operam em ambientes cada vez mais complexos, né, e com múltiplos stakeholders, né? E hoje, ainda, a própria questão do acesso à tecnologia permite que a comunicação, que a exposição, ou que um dano à reputação da empresa, ele se torne muito rápido, né? Então, quando você olha para clientes, cada um tem a sua singularidade e representa uma série de marcadores, né, sociais, é, colaboradores com backgrounds diferentes, com repertórios diferentes, investidores com interesses diferentes, a própria sociedade, reguladores e por aí vai. Então, a organização, ela inevitavelmente, ela não escolhe isso, ela vive em um ambiente cada vez mais complexo. E a diversidade e inclusão, ela deixa de ser apenas uma pauta social, quando a gente olha para esse contexto e ela deixa de ser um debate ideológico. Ela passa a integrar, ou necessariamente ela deveria ser integrada a decisões estratégicas, à agenda estratégica da organização. E algumas questões-chave para a liderança seriam como impactar o desempenho, como reduzir os riscos, ou como fortalecer a reputação e a marca, né, ou a reputação da marca. Então, são questões essenciais que a agenda diversidade, equidade e inclusão acaba sendo transversal a diversos dos stakeholders que eu estou mencionando aqui. E como construir uma empresa forte, uma empresa que dialoga com essa realidade, né? Considerando, uma vez que a organização ela é composta por um conjunto de capacidades ou competências, vamos chamar aqui de competências cognitivas, as competências muito comuns de serem encontradas em escolas de negócios, em cursos de MBA internacionais, que ensinam, né, de uma forma é, primorosa a agenda de estratégia, finanças, operações, efetividade comercial, uma série de disciplinas pragmáticas que durante muito tempo a gente que atua na prática organizacional é obrigado a dominar essas disciplinas. Mas a gente está vivendo uma realidade de um mundo que tem exigido da gente incorporar outras competências, outras capacidades, que eu estou chamando de capacidades
não cognitivas, aquelas que envolvem questões mais abstratas, mas não por isso não são percebidas, né? Como a cooperação, a colaboração, a empatia, a inclusão, a inteligência relacional. Então, hoje, se uma organização que está o tempo inteiro buscando sobreviver ou perenizar a sua existência no longo prazo, ela vai buscar como vantagem competitiva, ela necessita ter como vantagem competitiva é a capacidade de integrar esses dois conjuntos de capacidades, né, de competências, né? E a agenda diversidade, equidade e inclusão, mais uma vez, se conecta diretamente com temas essenciais para a perenidade do negócio, como, por exemplo, a gestão de riscos. Aí leia-se riscos ou oportunidades, a reputação da marca, a atração e retenção de talentos, né? Especificamente falando de Brasil, quem está aqui, que está acompanhando a vida nas organizações, tem observado alguns setores, segmentos, mais ou menos que outros, mas alcançamos patamares muito baixos em termos de desemprego, de índice de desemprego. A competitividade está muito maior. É muito mais difícil hoje a gente atrair talento e a gente reter talento. Então, as organizações estão precisando se reinventar. A partir do momento que eu tenho um ambiente com uma cultura inclusiva, que acolhe as pessoas com diversidade, né, que constrói um ambiente diverso, mas, sobretudo, um ambiente inclusivo, né, que respeita cada pessoa, cada indivíduo, né, é, valorizando as questões de humanidades, né, tendo uma liderança inclusiva, eu vou ampliar a minha capacidade de contratar, de atrair pessoas, de reter pessoas. Então, esse tema é um tema de negócio. A compreensão de clientes diversos. Hoje, os nossos clientes, eles são representados, né, ou eles apresentam a representatividade dos diversos marcadores de diversidade. Se do lado de cá, do balcão, eu não tenho uma equipe diversa, uma equipe que sente a maneira, as opressões com que a sociedade lida com um determinado marcador e não produz empatia na maneira de atender as pessoas, eu vou ter um impacto no meu negócio. Então, compreender que os meus clientes são diversos e criar condições, né, para que eu ofereça uma experiência inclusiva na experiência de consumo que esses clientes têm, é essencial. Inovação, ambiente com diversidade, com múltiplas perspectivas, né, permite a discussão ou o aporte de ideias que são diferentes, porque o background é diferente das pessoas que compõem a mesa. E, naturalmente, a qualidade das decisões tende a ser mais ampla, mais completa, porque ela teve múltiplas perspectivas para se chegar àquela decisão final. E agora, tentando estender um pouco, situar um pouco essa discussão para o ambiente externo à organização, a gente deveria se atentar à questão do comportamento do consumidor, né? Essas novas gerações avaliam as marcas também pelos valores e pela reputação, né? São consumidores que observam como que as empresas estão tratando as pessoas ou elas se posicionam socialmente naquela sociedade, né? Essa nova geração, ela está muito atenta à coerência entre o discurso e a prática, né? E tudo no final do dia impacta diretamente na confiança e na preferência pela marca, né? Quando a gente olha para alguns dados de pesquisa, né, apontam que depois de saber que uma marca apoia uma causa social ou é socialmente responsável, os consumidores da geração Z, né, eles são 85% mais propensos, né, a confiar na marca. E 82% são mais propensos a recomendar a marca para familiares e amigos, né? A geração Z, ela quer e espera que as marcas
promovam mudança e melhoramento social, né? Que elas participem desse processo. 73% acham importante que as marcas aumentem a consciência e se posicionem sobre questões sensíveis na sociedade. E outros 62% dizem que querem colaborar, não querem não só valorizam, mas querem colaborar com essas pautas sensíveis. Alguns dados da consultoria McKinsey mostram que a geração Z, por exemplo, já representa 20% da população brasileira, o que equivale a cerca de 23 milhões de jovens economicamente ativos. E o estudo revela ainda, né, que o impacto geracional no desempenho das marcas, né, chega a 65% dos jovens que buscam a origem do que compram, que é entender a procedência, a origem, e 80% se recusa a comprar de empresas envolvidas em escândalos. Então, mais uma vez, um argumento que situa a relevância da agenda de diversidade e inclusão, assim como a pauta social ou o posicionamento social da organização, como um elemento de impacto na perenidade, na longevidade dessa organização. E falando disso, qual é o papel então da alta liderança e do conselho, né? E eu trago aqui algumas atribuições, por exemplo, que o conselho, né, precisa ter. Então, a primeira é ajustar o olhar, né, para o longo prazo, buscando adaptar-se às tendências, né? A gente observa uma série de macro tendências e essas macro tendências hoje, pelo fato da gente viver uma realidade de globalização, as coisas estão muito integradas. Se eu estou vivendo uma realidade de guerra, né, numa determinada região global, isso impacta preço de uma série de commodities consequentemente, isso traz impactos a uma outra indústria que está vivendo uma realidade distância, muito distante daquele local. As questões envolvendo mudanças climáticas ou práticas que levam a um aquecimento global também trazem impactos consideráveis ao agro, né, e, consequentemente, à oferta de alimentos e preços, né, dos alimentos, né, gerando um impacto maior na inflação em determinados países. Então, as coisas estão extremamente conectadas, né, e cabe ao Conselho olhar para o futuro e balizar essas questões de como ajudar a organização a se adaptar às tendências e aos riscos futuros desse ambiente de negócio que inevitavelmente está cada vez mais complexo e dependente também, né, de novas tecnologias. Atuar em consonância com os princípios de governança, especificamente de integridade, de transparência, de equidade, de accountability ou responsabilização, e de sustentabilidade. E o cumprimento do propósito da organização, ele vai ser uma decorrência de como o conselho cria valor sustentável nessa organização. Então, gerenciar risco e avaliar impacto, a materialidade disso, é construir confiança entre os stakeholders, supervisionar o tratamento do risco é uma função essencial do conselho, né, e que precisa, né, ser apoiado pela alta liderança, pela alta administração. Buscar o equilíbrio entre os diversos interesses, né, de cada um dos stakeholders é essencial, né? Já foi a era, né, em que a gente entendia, né, parafraseando Milton Friedman, o paradigma da responsabilidade social de uma empresa, ou seja, se entendia a empresa como uma função de ser uma mera gerador de lucro, né? E hoje em dia já não estamos mais nessa condição, né? É uma condição em que a gente de fato tem partes interessadas diferentes, seja cliente, sociedade, fornecedores e por aí vai, governo, e a gente precisa encontrar um caminho de equilíbrio, né, nessas interações. E o conselho, a alta administração, a alta liderança são guardiões, então, de propósito, de valores, né, objeto social, governança,
e sustentabilidade. E a agenda diversidade, equidade e inclusão, ela deve ser discutida como parte da gestão de risco e da estratégia corporativa. Então, situar essa temática como centro das discussões de negócio é o que de fato qualifica esse tema muito além de um tema moral, de um tema que se situa com relação à questão da moralidade e passa a olhar esse tema como um tema central da estratégia corporativa. Mas para isso, acho que é importante a gente ter um ambiente que construa uma cultura inclusiva. E eu queria falar justamente sobre cultura inclusiva e conexão com o negócio, né? São aspectos relevantes de alinhamento da estratégia com os objetivos de negócio, a missão, a visão, os valores fundamentais ou princípios, né, de uma determinada empresa, as respostas aos casos de desvios em relação a esses valores fundamentais, né, uma cultura que que está instalada, né, de maneira inclusiva, ela produz respostas a esses desvios. Ela gera um ambiente, produz um ambiente de confiança e segurança psicológica em que as pessoas possam se expressar, né, expressar os seus pensamentos, né, ainda que sejam dissonantes, que eles discordem do mainstream ou da linha corrente central do que está se pensando. Construir um ambiente em que você incentiva erros, aprende com os erros, discute dilemas éticos, né, em todos os níveis da organização, né, leva a organização para um outro patamar, para um patamar que vai dar a ela uma capacidade muito maior de se adaptar a, a esses diversos interesses dos stakeholders. A promoção de um espaço para opiniões diferentes, né, respeito às singularidades, sentimento de pertencimento das pessoas, né, produz uma cultura que é desejada por candidatos, atrai mais gente, né, retém as pessoas por mais tempo e produz não só desempenho no curto prazo, como progresso no longo prazo. E as empresas que integram diversidade, equidade e inclusão à estratégia conseguem, né, decisões mais completas, maior conexão com os clientes, reputação mais sólida e maior resiliência em ambientes complexos. E eu gostaria de fazer algumas provocações finais antes da gente evoluir para a etapa de perguntas e respostas, que eu também incentivo que cada um de vocês coloque as suas perguntas, aproveitando o canal aqui disponível. Evite distrações com trade-offs, né? Essa discussão da moralidade versus meritocracia, da delegação versus accountability, né? Quem é responsável? Isso aí não é minha pauta, é a pauta do governo. Esse tipo de questão, na minha visão, ele só produz distração, né? E tempo é uma variável extremamente relevante para a organização conseguir ser competitiva no mercado onde atua. Então, é uma variável preciosa. A gente não deve perder tempo com distrações. Pense na temática de diversidade, não só no âmbito interno, como também no âmbito externo à organização. É, Muitas das vezes, a gente, quando fala de diversidade, tende intuitivamente a tratar o tema como se fosse um tema voltado para colaboradores, exclusivamente para colaboradores. Mas não é. Esse é um tema que envolve a sociedade, que envolve o governo, que envolve os clientes, que envolve a cadeia de fornecimento. É um tema que, se você situa ele a um ambiente além do perímetro da organização, você observa que tem perspectivas que impactam o teu negócio. Amplie o repertório, né? Busque cada vez mais ampliar o repertório, seja do ponto de vista de riscos, de oportunidades e dos impactos que a agenda diversidade, equidade e inclusão trazem para o teu negócio. Se você não tem dado disponível suficiente, contrata pesquisa, é, busque especialistas, crie objetivos e monitore esses objetivos. Esse é um tema
é relevante para a organização, para a perenidade da organização. Reconheça e valorize o entendimento de diversidade, equidade e inclusão como uma competência não cognitiva, né, relevante para o progresso da organização no longo prazo, e não somente para o desempenho do curto prazo. E oriente, né, e supervisione a forma com que a liderança está gerenciando a agenda de diversidade no processo decisório. Esse é um tema extremamente importante também. Com isso, né, eu gostaria de encerrar com uma frase que eu queria colocar aqui como provocação para que a gente possa avançar para outra etapa de perguntas, é que a inclusão deve ser compreendida como cultura. Quando diversidade, equidade e inclusão são tratadas como estratégia, as empresas fortalecem o seu desempenho hoje e constroem progresso ao longo do tempo. Mais do que um objetivo de curto prazo, a construção de uma cultura inclusiva é um processo contínuo de evolução organizacional. Muito obrigado. Eu queria deixar aqui também o meu contato, né? Caso alguém tenha interesse de me contatar ou esclarecer algum ponto que durante o tempo que a gente vai ter aqui para as perguntas, por acaso eu não consigo esclarecer. Muito obrigado. Muito obrigado, Fábio. E aí também incentivar também a quem quiser mandar perguntas aí tem esse botãozinho aí, né, de Q&A aí, ou perguntas e respostas, dependendo da versão do Zoom que vocês estão usando. E aí queria agora ir assim pro seu dia a dia, Fábio, assim, aí te perguntar aqui como é que você fez um excelente panorama aí pra gente é, ir caminhando, né? E como é que a gente pode abordar isso dentro do ambiente corporativo? Acho que você pode. Ah, tá. Não, vou deixar um pouquinho. Eu ia falar que você podia parar de compartilhar, mas deixa um pouquinho para o pessoal anotar aí seu Exatamente, e-mail. exatamente. Deixa um pouquinho aí. E aí, eu fui ouvindo você. Eu vou fazer um pouco aquele. O advogado do diabo, né? Vou fazer um pouquinho o papel contrário, assim, né? Porque eu fui ouvindo você, mas fui me colocando no papel de quem ouve, e aí e tá mais polarizado, né? E associa. Você falou, não é legal a gente olhar como uma questão ideológica, a gente pode olhar como uma questão de negócio, e é isso que a gente está incentivando, né, a gente fazer, mas quando as pessoas começam não, não, tá, não, lá vem você, Fábio, com essa conversa, é, colando numa questão mais de política, né, esse papo mais de esquerda, ou esse papel mais, não, isso aí, né, como é que você vê quando alguém vai trazendo esse olhar mais polarizado, e tentando ir mais para o lado ideológico e menos para o lado de negócio, assim, né? Como é que você percebe isso? Se você percebe, se isso acontece no seu dia a dia e É, se acontece, como lidar com isso, né? é inegável que eu percebo e acho que a gente está vivendo um momento de pressão por enfraquecer essa pauta e muito disso está, infelizmente, relacionado a esse momento de sociedade polarizada em que às vezes a gente perde um pouco a referência até do que a gente está discutindo. Não, se o meu posicionamento é em A, eu vou defender A o tempo inteiro, independente, não estou nem disposto a ouvir qualquer argumento de B, ou se o meu posicionamento é de B, eu não quero também me fecho para qualquer possibilidade. Então, o que eu tento fazer assim, na minha experiência prática, e uma experiência que vem de uma história de vida em que, por muitas das vezes, talvez pelo meu marcador racial de ser um homem negro e por ter frequentado ambientes competitivos, ambientes em que eu precisei desenvolver estratégias para ocupar um espaço, né? E colocar a minha opinião com desempenho, com performance, né? Mas sobretudo com diálogo, né? O lugar que eu falo é o lugar do diálogo, né? É o lugar da diplomacia. E não por isso eu estou aqui fazendo um discurso de julgar as pessoas que têm um posicionamento ativista, até porque no final do dia eu acho que somos convergentes.
É, a minha maneira de fazer ativismo é por meio da diplomacia. Então, eu acredito muito no ativismo diplomático, vamos chamar assim, ou na diplomacia ativista, como vocês preferirem. É, e eu acho que o diálogo é o que constrói. Obviamente que você pode se deparar com alguns interlocutores que não queiram dialogar, né? Então, dependendo da pauta, né, como que você vai dialogar com alguém que está totalmente fechado à conversa, né? Esse é o mês de março, estamos finalizando o mês de março, um mês que representa o Dia Internacional da Mulher, e a gente se deparou ao longo do mês com uma série de notícias, de feminicídio, por exemplo. É, é, eu diria que como dialogar com alguém, né, que tem uma agenda extremista como essa. Então, eu diria que, né, eu inevitavelmente evito, eu acabo evitando conversar e dialogar com essas pessoas que estão fechadas para discussão. Para outras pessoas que estão abertas à discussão, eu estou aberto a ouvir e melhorar a minha maneira de enxergar. Então, sendo aqui de uma forma mais pragmática, em responder a sua pergunta, o que eu tento fazer é sair dessa discussão do trade-off, da polarização, tentar ouvir atentamente os argumentos que as pessoas têm e aportar outros argumentos que muitas das vezes podem ser complementar àquilo que está sendo colocado. E dentro do ambiente organizacional, é muito comum as pessoas falarem de resultado, de performance, desempenho, de produtividade, né? E- Então, acho que esse é um elemento que une as pessoas nas organizações, né? Então, inevitavelmente, essa estratégia da diplomacia, do diálogo, ela tem maior valor. E eu consigo gerar maior impacto em relação não só às pessoas que são colaboradoras da empresa, mas como também todo o entorno, a partir do momento que eu crio nexo entre essa agenda social com a agenda de negócio. Então, isso não é um exercício tão simples, é um exercício que requer uma certa complexidade, mas quando a gente para se debruçar com seriedade, com responsabilidade, a gente encontra pontos comuns. Eu vou te dar um exemplo, tá? Eu vou te dar um exemplo. Na Arcos Dourados, a gente rodou há cerca de 4 anos atrás, pela primeira vez, um censo demográfico onde a gente abordou todos os colaboradores, teve uma adesão altíssima, né? Não chegou a 100% do público, mas a gente chegou perto disso. E a gente se deparou, a gente perguntou de várias coisas. A gente fez um trabalho assim muito estruturado de pegar referências de censo demográfico que tinham disponíveis no mercado, as oficiais do IBGE, utilizamos outras referências de órgãos, né, experientes em pesquisa e nós descobrimos que uma boa parte da nossa população de colaboradores não tinham acesso a alimento. O único prato de comida que essas pessoas comiam eram os pratos de comida oferecidos por nós dentro do restaurante, porque a gente fornece comida, é, arroz, feijão, salada para os nossos funcionários, né, seja no almoço, no jantar. E essas pessoas, a gente quando se deparou com isso não fazia a mínima ideia, né? E a gente se debruçou para isso, né? Uma abordagem para isso, para resolver essa questão, seria levantar a mão, pedir ao acionista, né, um capital adicional ao orçamento anual para poder resolver essa questão. Uma outra maneira que a gente encontrou foi olhar para outras contas, né, orçamentárias e fazer compensações em contas orçamentárias. Depois de uma longa jornada super responsável dessa pauta, a gente conseguiu elaborar um produto que envolve cestas básicas com volume de alimento para 90 refeições mensais, porque a gente entendeu que o tema não era só do colaborador, era do colaborador e com quem ele vivia, familiares, amigos, normalmente uma casa composta em média por 3 pessoas, e a gente precisava garantir
que a alimentação chegasse para todas essas pessoas. E a gente conseguiu colocar isso de pé, com o apoio da organização. Então, esse é um tema estratégico, né? E a gente conseguiu produzir inúmeras refeições para muita gente. O critério para as pessoas serem elegíveis a esse benefício, elas precisavam estar cadastradas no CAD único e, consequentemente, a gente conseguiu produzir um trabalho que combate a fome, né? Como consequência disso, um dos resultados que a gente observou é que a propensão de saída, de rotatividade dessas pessoas é infinitamente menor do que as outras pessoas. Então, a gente consegue hoje, na nossa oferta de emprego, quando a gente se dirige ao mercado para falar com pessoas em vulnerabilidade que são elegíveis e que estão cadastradas no CAD único, a gente consegue ofertar esse benefício para essas pessoas. Então, isso é business, isso é negócio. Legal, legal, bacana a iniciativa. Acho que a gente pode parar de compartilhar agora, né? Que aí a gente fica Agora sim. maiorzinho aqui, né? E aí, queria te perguntar uma outra coisa, assim, que eu acredito né, que o C-Level, né, que o conselho, ele entenda que são pautas importantes, mas podem ver como importantes, mas não tão importantes para o negócio, assim, dentro de uma agenda de prioridades, né? É prioritário, mas que teriam outras coisas, né, que viriam na frente, que viriam sempre na frente, né? É, uma vez eu estava conversando especificamente com uma amiga minha que trabalha numa indústria de bebida e assim falando os milhões às vezes para marketing, né? Para que as rúbricas de marketing têm e às vezes que os projetos esses com funcionários, com impacto, né, com diversidade e de inclusão social, eles acabam sendo prioritários, mas têm pouco orçamento, né? Então, como é que você consegue aí, dentre as muitas prioridades que as organizações têm, fazer com que essas entrem lá nas prioridades mais prioritárias, né? Como é que você consegue defender elas diante das outros diretores, né? Das outras, então que essa é uma pauta que merece investimento, né? De tempo e de orçamento aí. Então, eu acho que essa é a beleza do meu trabalho e é o que me faz me levantar todos os dias, né, para vir com muita motivação, porque isso me diferencia. Eu ocupo uma cadeira que impacta a vida diretamente de cerca de 70 mil pessoas, e aquilo que a gente está fazendo aqui, sem sombra de dúvida, vira referência para o mercado. E uma conversa como essa aqui, entre amigos, ela gera insights em outras pessoas, então a gente consegue gerar um ciclo virtuoso, de boas práticas, né? Então, para mim, isso é a beleza do meu trabalho, é você investir um tempo. Eu acho que eu tenho que requalificar, por isso eu achei importante você estudar, você entender o negócio, você se aprimorar, você entender a real dor, você tá no chão, na ponta, conversando com as pessoas, entender a real dor das pessoas e criar anexo nos argumentos, nas pautas, de investimento que tem que ser feita. Então, eu não entendo que é uma questão de uma ou outra coisa, né? É muito mais situar o tema no e outra coisa. Então, quando eu olho para uma agenda de marketing, os recursos massivos numa campanha de televisão, ela muitas vezes ela tem o seu valor, mas o quanto você mensura uma determinada campanha num horário nobre de TV no impacto do consumo. Hoje em dia a gente tem visto, e eu que estou num setor de varejo, especificamente no segmento de alimentar, né, de comida fora de casa, você observa que existe outras maneiras de se fazer marketing, de se alocar o capital, né, conversando, muitas das vezes de uma maneira escalável com cada indivíduo, com programas de loyalty, com monitoramento sob a permissão do próprio consumidor em relação ao perfil de consumo, com dados. Então, a gente está vivendo uma outra era.
dessa mesma forma, se eu consigo dar visibilidade, que investir na pauta social ou na pauta de diversidade, ela também traz impacto para isso, isso é relevante, né? Uma das coisas que a gente hoje está investindo e está aqui fazendo alguns trabalhos nesse sentido a gente tem hoje as vendas, por exemplo, nas nossas operações do McDonald's, elas primordialmente sempre foram offline, no modelo presencial. E de uns tempos para cá, agravado ainda pela pandemia, né, passou a ser muito mais digitais. Hoje a gente tem cerca de mais de 70% de vendas passando pelos canais digitais. Canais digitais, leias não só o delivery, mas todo tipo de compra que passa por alguma tela, seja o celular ou o NGK, que é o totem que a gente chama no restaurante. Então, o totem, por exemplo, ele não foi pensado originalmente para um consumidor de baixa estatura ou que esteja usando cadeira de roda. E uma pequena solução que a gente conseguiu gerar na aplicação do Totem permite que uma pessoa de baixa estatura ou usando cadeira de roda consiga ter a sua experiência autônoma de consumo. Isso é tratar ser humano como ser humano, não é gerar um desconforto, um atrito que exige que uma pessoa com essas características precise de alguém para poder fazer a experiência de consumo. Então, a gente olha para esses diversos canais de consumo e busca alternativas, né, para poder tornar mais inclusivo. E a gente entende que o potencial de vendas é maior também, porque você passa a incluir outros clientes, outras características, outras diversidades que na experiência de consumo comum, regular do varejo nem sempre essas pessoas são convidadas a participar. Elas ficam à margem da sociedade, numa experiência de consumo. Então, a partir do momento que a gente consegue mostrar isso, ou que a gente olha para uma campanha e numa determinada propaganda, ainda de TV, e você traz elementos de diversidade nessa campanha, você também acessa semelhantes e isso é o mesmo orçamento de marketing que estava destinado a ter um objetivo de capturar mais vendas, de ter vendas mais rentáveis e por aí vai. Então, o meu desafio é esse, é situar o tema como parte do negócio, e não como um tema adicional, mas sim como parte das discussões de negócio. Bacana. E quando você tem aí discursos, quando você está falando aí você está falando, a gente está falando bastante dos consumidores, né, dos clientes, né, dessa inclusão, e para dentro, né, quando você está falando de inclusão interna, né, de inclusão de funcionários, e aí você cai nesse discurso aí de mérito, né, então, assim, de inclusão versus mérito, né, ou de favorecimento, ou de são pessoas que não têm, mas não tem tanta competitividade, né? Por que que eu vou investir nessas pessoas, né? Como é que você consegue driblar aí, internamente, né? Quando você está falando de desenvolvimento de funcionários, né? Para cargos de liderança, por exemplo, né? Que aí a gente está falando, você falou um pouco dos funcionários desse com baixo poder aquisitivo, da questão da alimentação, mas aí quando você está falando mais aí de lideranças, de ter mais, de aumentar o número de diversidade também em postos de liderança. Como é que é essa conversa aí internamente que pode esbarrar aí nessa, mas você está favorecendo mais esse tipo de pessoa, ou ela não tem tanto merecimento, ela não tem tanto estudo, eu não acho que ela tenha tanta competência. Como é que você consegue lidar com esses questionamentos internos, né? Eu diria que nesse sentido eu sou privilegiado porque a minha organização ela ela tem consciência e assume a pauta de diversidade como uma pauta presente na agenda estratégica dela. Então, imagino que alguns colegas que trabalham em organizações que não chegaram nesse nível de maturidade empresarial,
tenham mais dificuldades de defender essas pautas. No meu caso, particularmente, eu tenho espaço, já há um grau de consciência e maturidade da liderança em compreender essas questões. Diga-se de passagem, a nossa representatividade como um todo, seja nas promoções conquistadas ao longo do ano, seja na própria representatividade nos diversos postos de liderança, a gente alcança marcadores que são assim que nos dão muito orgulho, que estão acima do que a gente observa na sociedade como um todo, né? Mas sempre é um tema, né? Então acho que uma maneira que eu recomendaria para pessoas que estão vivendo um ecossistema organizacional que não apoia tanto ou que não tenha alcançado essa consciência, acho que dialogar, né? Isso sempre eu vou recomendar. Dialogar no sentido de apresentar a conexão, né, dessa pauta, o nexo dessa pauta com a estratégia da organização, né? Do lado de cá, tem pessoas que têm mesmos interesses, ainda que sejam interesses voltados para o desempenho no curto prazo ou para o progresso no longo prazo, né? Tem vários temas que passam por processo trabalhista, por inquérito do Ministério Público do Trabalho, né? Por uma relação abrasiva com as entidades sindicais, né? Que acabam de alguma maneira dificultando, né, o seu custo de mão de obra, porque você não, né, você é o tempo inteiro exigido nessa relação. Então, se você ainda está nesse nível de maturidade, vamos chamar assim, transacional, procure apresentar esses impactos, ou pelo menos as fontes de perda de dinheiro que a organização tem por não ter se atentado e não ter priorizado esse assunto, né, com o grau de consciência que tem que ter. E procura transformar isso em resultado, que isso também é resultado. Talvez não venha no DRE, né, no demonstrativo do resultado do exercício, nas linhas de receita, que estão mais acima de venda, de faturamento, mas pode ser que venha a compreensão das linhas de despesa, de custo, né? Então, situa o argumento para esse local, né? Mas é importante valorar, é importante ter uma conversa pragmática, uma conversa que vá um pouco além do, do argumento de que precisa fazer porque é moralmente correto, né? No espaço organizacional, você vai ser exigido a ter argumentos mais poderosos, né? Então, abrace essa oportunidade e construa argumentos mais poderosos, porque certamente quem não investe nisso está tendo algum tipo de perda ou está tendo um risco enorme ou uma oportunidade enorme de gerar resultado. Procure identificar isso, que a conversa flui melhor. Bacana. Queria dizer que tem vários, eu vou ler, né? Tem algumas perguntas aqui que a nossa audiência fez. Quer dizer que tem vários elogios aqui, te parabenizando pela Deve palestra. ser os familiares, deve ser os É, familiares. ó, não, pelo menos não identifiquei. E aí, queria te perguntar, assim, né? É um tema super vasto, né? Você vai aí do impacto social para a diversidade, para os diversos pilares, né, de inclusão socioeconômica, né, que a gente falou um pouco, da questão racial que você falou um pouco, de gênero, de pessoas com deficiência, que você também comentou, da questão LGBT. é, Como é que e aí você prioriza, né, a inclusão, a cultura organizacional, a segurança psicológica, né, a questão é, emocional, né, psicológica, que a gente vem falando bastante atualmente. Como é que você faz para priorizar entre esses vários pilares e pautas aí, a sua estratégia para a organização? Eu diria que é priorizar gente, né? Eu entendo que uma organização ela pode talvez ter um desafio, ou dependendo do segmento ou do posicionamento onde ela esteja, né? Uma organização que esteja talvez voltada para o mercado de estética, moda,
e que eventualmente entenda que é, o maior público que ela tem é o público feminino, ou o maior número de clientes é representado pelo público feminino e assim por diante, né? Ela talvez tenda a priorizar essas dimensões, a dimensão de gênero, é, é, como um argumento, né, que traz um nexo para a estratégia. Mas no final do dia, né, no final do dia, o que eu defendo e o que eu acredito não é na mera agenda de diversidade. Eu acho que isso é um passo que tem que ser dado, mas é um dos primeiros passos, né? O que precisa ter, né, é o antídoto para poder lidar com qualquer tipo de situação. E o antídoto para lidar com qualquer tipo de situação, né, se adaptar a essa realidade, na minha visão, chama-se inclusão, né? E quando eu falo de inclusão, eu acolho, não importa o marcador, eu acolho o homem cis, hétero, negro, assim como acolho uma pessoa de orientação sexual homoafetiva, um negro e assim por diante, né? Então não importa, né? O que importa é que cada um é humano e precisa ser respeitado, né? Então, assim, essa é a agenda, na minha visão, né? Então, na minha visão, investir muito tempo em priorizar as dimensões de diversidade, é, ela é um estágio inicial, é um estágio inicial, né? No final do dia, se você construir uma cultura inclusiva em que as pessoas são respeitadas, elas têm as suas opiniões e elas são convidadas a fazerem parte das discussões. É, e realmente as pessoas acreditam, incentivam que os outros se posicionem, que se coloquem, né? Na minha visão, é decisivo para a organização. É uma das capacidades que leva a organização a ter vantagem competitiva em relação à outra. Então, na minha visão, essa é a pauta que a organização deve perseguir. E como é que você faz para lidar isso, né? Com os vieses, os estereótipos, as barreiras que a gente leva, né? Educação, Como é que você. educação. Educação, acho que primeiro esse tema está na pauta da estratégia da organização, e segundo, você tem que educar, tem que debater, tem que criar um ambiente psicologicamente seguro para que as pessoas consigam opinar. A gente aqui, por exemplo, no nosso ecossistema, até hoje, né, e eu situo, ou qualifico, ou classifico a Arcos Dourados como uma empresa que já está num nível de maturidade um pouco mais evoluído, que não quer dizer que a gente não tem que trabalhar. A gente faz, né, a cada trimestre uma reunião do presidente com toda a empresa, né? Virtual, presencial, híbrida, né? E a gente traz experimentos, traz cases, né? Temas, às vezes, que estão em discussão na sociedade, né? A gente traz para um debate. A gente coloca o tema na sala, né? A gente coloca o tema na sala. E isso forma a opinião de pessoas. E isso, aos poucos, também exclui pessoas que não se identificam com essa agenda, né? Então, é uma maneira da organização se posicionar, né, intencionalmente, né, com relação ao seu papel institucional, aquilo que ela acredita, aquilo que é princípio de cultura para ela, né? Então é dessa maneira que a gente faz. A gente começou essa jornada, né, construindo uma estratégia de diversidade, equidade e inclusão, né, mapeando exatamente as dimensões, os eixos que a gente deveria priorizar, fazendo um censo para ter uma fotografia de como que era a nossa representatividade, mapeando seriamente com pesquisas que, além do censo, né, pesquisas em que as pessoas colocavam a sua percepção de ambiente inclusivo, o que estava faltando. Então, a gente é aficionado por dado, né, e com esses dados a gente foi tendo uma visão da figura e priorizando pautas, né? São pautas que são prioritárias. E essas escolhas, as decisões de negócio, elas acabam passando por isso, né? Um exemplo do que a gente que envolve as pessoas em condição socioeconômica em vulnerabilidade, né? Socioeconômica. A gente tem o Ministério do Desenvolvimento Social, na figura do ministro o Wellington Dias, que busca incessantemente tirar as pessoas da linha de pobreza,
E, e a gente viu uma oportunidade de assinar um acordo mútuo junto ao Ministério do Desenvolvimento Social, tendo em vista a nossa experiência na América Latina como um todo, uma região no globo, né, que sofre com desigualdade social. Então, a gente opera em 21 mercados, a gente é qualificado para poder contribuir com essa pauta. E aqui no Brasil, a gente assinou um acordo de cooperação mútua que visa justamente receber candidatos que são pessoas em vulnerabilidade, que estão precisando de um emprego para dar um passo em direção à dignidade. É, e a gente do lado de cá está vivendo um momento de desemprego em baixa, competitividade alta e dificuldade de atrair pessoas, né? E por que não? Por que não fazer uma parceria nesse sentido, né? Então a gente apoia esse tipo de questão. E então essa questão de como que a gente vai situar o tema, isso vai depender muito também da realidade central do negócio, da dor que o negócio está sentindo, ou da oportunidade que o negócio está enxergando, porque nem tudo é risco, também tem as oportunidades que a gente pode alcançar. Então é dessa maneira, né? E se você que está me ouvindo atua numa organização que ainda está numa fase, num estágio inicial de maturação, né, não desista, mas procura qualificar os argumentos, né, para esse nexo com a pauta de negócio, né? Esse é o objetivo, fazer a ponte entre a pauta social e o negócio. Eu vou aproveitar e fazer também uma pergunta nessa linha, né? Que você está falando do mercado tá aquecido, né? Então, para pessoas que atuam nessa área, né? Para além de dizer continuem, né? Perseverem, né? Mas quem trabalha com a parte de impacto social, com diversidade, né? Como é que como é que você diria, assim, daria uma orientação, a sua visão para como essas pessoas poderiam pensar e desenvolver as suas carreiras, né? Diante aí desse cenário que está mais desafiador, né? O que que elas poderiam fazer para quem já atua ou para quem quer atuar, né, com diversidade e impacto social nas organizações? Então, eu faria, e aí é uma visão muito pessoal minha, né? Eu acho que devem ter caminhos, sem sombra de dúvida, diferentes do que eu escolhi ou do que eu eventualmente vou sugerir. Mas eu tomaria cuidado com essa questão do posicionamento, da abordagem, né? Essa mesma apresentação aqui, eu já fiz de várias outras formas em alguns anos atrás, onde o tema da diversidade, da equidade, da inclusão era todo o pano de fundo. Era todo o pano de fundo. Hoje eu fiz de uma maneira diferente em que nós discutimos sobre diversidade, equidade e inclusão abertamente, mas num enfoque que ele talvez não tenha ocupado a mesma visibilidade que tinha quando eu fiz essa apresentação há 3 anos atrás, né? Por quê? Porque a gente vai aprendendo e vai se adaptando, né? Se o ambiente cada vez mais e aqui eu sei que, né, eu tô falando para um público que é interessado, que, né, que apoia a causa. Então eu tenho uma grande chance aqui de estar falando para a maior parte das pessoas que acreditam e concordam com aquilo que foi apresentado. Mas nem sempre é assim, nem sempre é assim. Nas nossas famílias, nos almoços de domingo, não é assim, né? Muitas das vezes a gente senta e tem gente que tem opiniões completamente opostas, né? É, então, eu diria que se você quer construir carreira, né, no ambiente organizacional, esteja preparado para isso, né? Para entender do negócio e para fazer conexões que geram valor para o negócio, né? O argumento da moralidade, ele é insuficiente. Ele é poderoso, ele é importante, mas ele é insuficiente. Entendeu? Então, esteja pronto para isso, né? Putz, não sei. Vai estudar, vai ampliar seu escopo, vai participar do negócio, vai entender a dor do negócio. Você será capaz de fazer conexões.
essas conexões elas estão presentes em todo e qualquer negócio, porque no final do dia a gente está falando de gente. E o que a gente está falando aqui é um tema de gente, que poderia estar sendo discutido em vários outros ambientes, que não o organizacional. Mas o protocolo do ambiente organizacional requer diálogo, requer argumento pragmático, requer valoração do impacto de se investir em determinada pauta, seja ela qual for. Então, esteja preparado para isso, né? E vá buscar formação e desenvolvimento, né, para ampliar essa sua capacidade de argumentar nesse sentido, né? Isso seria a minha recomendação. Obrigada, Fábio. E aí, vou trazer algumas perguntas. Eu vou intercalar aqui, trazer algumas perguntas aqui da nossa audiência. E também queria saber, depois aí de trazer essas perguntas, um pouco também da sua tese, né? Sei que você fez aí uma tese de doutorado. Aqui, estando na academia, não podia perder essa oportunidade de ouvir um pouquinho sobre a sua tese. Mas aí, antes, vou trazer aqui duas perguntas aqui da nossa audiência. Então, o Sandro já está te agradecendo pela apresentação. E ele faz uma pergunta aí mais para um olhar de impacto social, né? Como é que você vê a possibilidade de fazer o acompanhamento com os jovens que têm a primeira experiência de emprego, né, na companhia e no McDonald's e o seu crescimento profissional? É possível fazer um acompanhamento, assim, né, dessa trajetória de carreira dessas pessoas que começam, no McDonald's? Eu acho que é uma das belezas que a gente tem lá, e que eu tenho 5 anos que eu trabalho no Mac, então isso é um legado que eu assisto e admiro, né, que foi construído em mais de 40 anos de presença da marca no país. Para vocês terem uma ideia, o presidente, da divisão Brasil começou aos 15 anos de idade como atendente. O presidente de toda a Arcos Dourados, na América Latina, um argentino que hoje mora em Miami, ele começou há 35 anos atrás como atendente. O antecessor dele também. Todos os diretores de operações foram atendentes. E um deles, eu acho que entrou como gerente de restaurante, o restante, todos atendentes. Os gerentes de mercados, todos atendentes, né? Então é uma organização que prova que é possível acolher, ensinar, gerar oportunidades e criar vínculos duradouros com as pessoas, né? Os argumentos, né, e as histórias que eu escuto nesses 5 anos que eu estou aqui são impressionantes, né? Das pessoas vincularem, né, a marca, o trabalho, né, as suas vidas, porque representa uma parte relevante das suas vidas, né? E a gente faz isso assim, valorizando muito a experiência no chão de fábrica, né, no chão do restaurante. Né? Eu entrei já para essa posição, que é uma posição estratégica, né, de diretoria, e eu passei 2 meses treinando no restaurante, né? Fazia questão de sair de uniforme de casa. Eu moro em São Paulo, num bairro de classe média, saía do prédio com o uniforme do nosso atendente para trabalhar. E era um prazer observar, e ao mesmo tempo uma curiosidade, uma surpresa, observar os olhares, né? Ao trabalhar num shopping, como o Shopping Iguatemi, aqui de São Paulo. Quem é de São Paulo vai entender o que eu estou falando. Do Rio de Janeiro, um shopping compatível com Fashion Mall, né? Ou com Barra Shopping, ou alguma coisa assim, e eu entrar caminhando no shopping com o uniforme do McDonald's, né, como atendente. E as pessoas olhando para mim, eu percebendo quem que olhava para mim, quem não olhava para mim, por quem eu passava despercebido, né? Então, a gente vive esse paradoxo, né? Porque o nosso funcionário, ele por conta da reputação de ser gerador de primeiro emprego, de contratar pessoas que vivem algum tipo de vulnerabilidade, carrega na nossa marca essa questão da impressão do subemprego, mas poucos sabem essa história de progressão. Agora é óbvio também, né? Eu não estou aqui querendo romantizar. A gente tem 38 mil funcionários, né?
mas eu tenho um presidente, né? Então, assim, eu tenho 30 mil atendentes na base, mas aí a partir dos cargos de liderança eu passo a ter cerca de 4 mil supervisores, que é o primeiro nível de liderança, aí eu passo a ter 3.200 gerentes de turno, né? Então, a pirâmide ela tende a ser um pouco achatada. Então, não tem as mesmas oportunidades para todos, né? Eu não consigo garantir que todos os atendentes, num curto espaço de tempo, eles se tornem presidentes da empresa. Levou um bom tempo, né? 3 décadas, eu creio eu, para o presidente atual ter se tornado presidente, né? Ele assumiu várias outras posições, foi expatriado, morou em outras regiões e se tornou presidente, mas depois de algum tempo. O mais importante que eu tenho de consciência no meu papel de pessoas e cultura é que a cada dia, repito, a cada dia que eu oferecer de trabalho aqui é um dia que tem que ser especial, tem que ser repleto de respeito, né, de consideração, de cuidado e de formação. Durante muito tempo a gente operou a marca como uma referência em processos. Até hoje a gente é uma referência em processos, e isso implica em muita capacitação. Mas de uns tempos para cá, além da capacitação técnica, curricular, que ensina tantos jovens do ponto de vista do atendimento ao público, jovens que entram aqui às vezes com uma certa timidez e que bloqueia ao lidar com o público e sai daqui depois de um ano sendo uma pessoa que faz palestra, que conversa com as pessoas, que olha no olho. A gente cuida de humanidades aqui, né? E, então, isso é fantástico. Então, se a pessoa ficar um mês, ou ficar 90 dias, ou ficar 30, 40 anos, como é o presidente que está há 42 anos de empresa, o importante é que ela carregue essa linda história, esse impacto. A gente está aqui para impactar a vida das pessoas e a gente tem consciência, né, que a gente vai formar para o mercado por ter esse papel de ser o gerador de primeiro emprego. Bacana, muito bonito, assim, pensar, né, na quantidade de pessoas que entram, né, e que têm suas vidas mudadas, né, Mudadas. E agradecer o bem Sandro pela bonito. pergunta, tá? Agradecer o É, Sandro, muito, muito boa pergunta. muito bom mesmo. E aí, eu vou fazer duas perguntas aqui, porque eu queria ainda que você deixasse um pouquinho mais de tempo para contar um pouco da sua tese, que vai ser a minha última pergunta. E aí, fazer duas que aí eu vou pedir para você ser mais breve aí na resposta, apesar de que elas são perguntas gigantescas, mas você vai ter que exercitar esse seu poder de síntese. Então, uma é do Ulisses, né? Que nos está nos prestigiando aqui. E ele está perguntando assim, se você acha que essa onda conservadora afetará aí os planos estratégicos em diversidade, equidade, inclusão das organizações. Eu acho que as organizações que não possuem esse tema como uma pedra fundamental é, na estratégia delas, sem sombra de dúvida, será afetado. As organizações que entendem o valor disso, que estão num outro estágio de maturidade, certamente não vai ser afetada. Ela pode até ajustar, chamar de uma outra forma, se adaptar, encontrar maneiras de continuar praticando valor nessa pauta, porém, sem gerar é, um conflito, uma tensão muito maior, que pode ser um prejuízo para a pauta como um todo. Não Essa vai é a minha acabar tendo resposta. muito impacto, né? Vai acabar mais ali ficando na superfície, né? É, E aí o Felipe também está perguntando aqui, está te parabenizando, falando que ele também é químico, que ele se conectou muito aí com a sua gente trajetória. boa. E que se você pudesse falar aí também brevemente como é que você fez essa transição aí de química para atuar com pessoas, né? Tá. Vai parecer ser um pouco romântico, mas e com o prejuízo aqui do tempo, né, com a disciplina do tempo, na verdade, eu aprendi, eu cheguei a ressignificar isso, elaborar isso um pouco mais tarde, né? Eu comecei a minha experiência no chão de fábrica
E sempre fui uma pessoa que gostava de lidar com pautas que eram tanto pragmáticas, concretas, né, como a matemática, como o cálculo, como pautas abstratas, né? A química, ela é uma ciência que reúne, integra essas duas pautas, né? Seja no cálculo estequiométrico, nas contas, na matemática que a gente precisa usar para explicar determinados fenômenos, assim como num conceito de entropia ou, ou na capacidade de enxergar uma cadeia orgânica nas suas dimensões. É, e no final do dia, eu acho que isso sou eu, né? Eu descobri isso um pouco depois, quando eu já estava na área de pessoas e na área de recursos humanos. Por quê? Porque a maneira com que eu acredito a área de pessoas e cultura, ela também tem isso, ela também exige essa integração, né? De você, quando a gente fala aqui de a pauta social e pauta de negócio, eu estou integrando, eu estou tratando de um tema abstrato e um tema concreto. Quando eu falo da área de pessoas no dia a dia da empresa, eu estou falando de gente que é abstrato, que tem a sua singularidade, que é subjetivo, muitas das vezes com o negócio, com o resultado do negócio que tende a ser pragmático. Então, eu acho que isso sempre teve em mim. E eu fui para a química justamente buscando alguma disciplina, alguma carreira que, na verdade, atendesse essa minha necessidade. Né? Então, algumas coisas naquela época foram acontecendo por acaso, com referências, com escolhas, mas com a convicção do que eu queria para mim, né? E mais tarde eu fui concluir que o que está presente em mim desde muito cedo é essa capacidade de lidar, de integrar pautas concretas com pautas abstratas. Bacana, bacana. Também foi uma boa pergunta. Antes de, né, tenho aí, tenho as duas perguntas para a gente terminar. Uma quero ouvir, né, você contar um pouco da sua tese. Antes queria falar, né, aproveitar o gancho aí e dizer são assuntos assim, né, que a gente estuda aqui no MBA Diversidade e Impacto Social. A ideia exatamente é essa, é trazer a dimensão social para o negócio, né, essa dimensão do SG aí, toda essa parte de impacto social e de inclusão e de diversidade. Então é exatamente nessa pegada que a gente vai dentro do curso, né? Dizer que a gente está com matrículas abertas, inscrições abertas para as próximas turmas. Queria te perguntar um pouco isso assim. Eu tenho só essa e depois uma mensagem final para você deixar. Mas para você contar um pouco da sua tese, né, que foi sobre a experiência de consumo e a diversidade, né? Você fez essa relação aí, se você pudesse contar, tipo aí, em 5 minutos, contar um pouco para a gente, é muito menos do que, né? E não, tese de doutorado são horas, né? Ia falar muito menos do que a apresentação da tese. Mas como é que você fez isso? E se você puder contar também algum exemplo, né, de como Uhum. alguns casos, como você traz isso aí dentro da Arcos Dourados, né? Tá Então, bom. conta um pouquinho pra gente. Eu acho que eu busquei, eu sempre busco me desafiar e encontro no ambiente da academia a possibilidade de aprofundar conhecimento, de expandir o meu repertório, mas eu também sou apaixonado pelo mundo prático. Então, né, como eu respondi a pergunta anterior do Felipe, eu sigo me desafiando nesses dois mundos, né? E a minha inquietude, vamos chamar assim, ou inquietação sobre a questão do doutorado, era essa questão das empresas situarem o tema da diversidade e inclusão no ambiente interno da organização, né? É, algo me dizia, e a minha experiência prática também, que esse tema, ele se situado no ambiente externo da organização, ele também pode representar valor e pode, inclusive, facilitar a agenda ou a busca de trazer interlocutores, tomadores de decisão, para uma agenda frutífera de conversas sobre a pauta. E dessa forma, eu estruturei um projeto com o apoio da orientadora e do co-orientador, a Maria José Tonelli e o Felipe Zambaldi, com quem
estive junto durante toda essa jornada de quase 3 anos de estudo. E eu fiz dois estudos. O estudo um era um experimento que visava investigar, né, os sinais observáveis de diversidade em um varejista por parte de um consumidor. Então, nós consumidores, quando olhamos para um varejista onde a gente tem hábito de consumo, que elementos que levam esse consumidor a entender que ali tem prática de diversidade. Então, esse foi um experimento que eu fiz com aproximadamente 130, 120 pessoas, com imagens para poder identificar. Isso partiu de um trabalho de revisão sistemática de literatura, que é uma metodologia para você organizar o conteúdo, a produção intelectual que está disponível, né, na academia. E com base nessa revisão sistemática de literatura, eu encontrei 4 fatores. Um fator que é a diversidade da linha de frente do atendimento. Então, se eu for num hotel e eu chego num hotel, vi estudos ingleses de pessoas que estavam trabalhando no hotel de turismo, quem estava atendendo era uma pessoa de origem indiana. Então, um consumidor de origem indiana quando ia nesse local e achava, encontrava um semelhante na linha de frente, e isso tinha um impacto. Então, eu fui investigar isso, né, diversidade da linha de frente. Descobri, né, que as dimensões de raça, pessoas com deficiência, LGBTQIAPN+, e gerações, eles representam maior significância quando o tema é diversidade da linha de frente. Então, não importa o background do consumidor, né, o meu marcador de diversidade, o meu conhecimento sobre diversidade, eu saio impactado quando eu vejo esses 4 marcadores na linha de frente. Da mesma forma, quando eu olho para os produtos que são oferecidos pelo varejista, ou pela indústria, que tem esse apelo a atender grupos subrepresentados, né? Seja um protetor solar com coloração de pele para pessoas que têm um nível de concentração de melanina, né, maior, ou produtos de estética que são voltados para 60 a mais, né? Então, esse tipo de apelo também se confirmaram, também se confirmou em raça, PCD, LGBTQIAPN+, gerações, tá? Além disso, eu também olhei como terceiro fator a parte de publicidade, que seria as notícias, o que sai no jornal, né? A gente, no caso, olhou tanto matérias que tinham uma conotação positiva, umas com conotação negativa, uma multa, um escândalo, e outras de conotação neutra, né? Que não tinha ali um posicionamento. As de conotação positiva são as que mais apresentaram significância, representam maior significância, maior comunicação. E por fim, não menos importante, é a parte de propaganda e anúncio, né? É, as propagandas que comunicam, né? A figura da raça, pessoa com deficiência, LGBTQIAPN+, e gerações também apresentam maior significância em comparação com outras. E o segundo estudo, né, para finalizar, ele já foi um estudo de modelagem de equações estruturais, um estudo quantitativo que envolveu mais de 1.500 respondentes das classes A, B e C1, que supostamente são as classes que racionalizam às vezes no momento da compra, são pessoas que estão menos propensas a comprar por uma questão de preço, né? Mas são pessoas que pensam naquilo que vão comprar e que dispõem de um recurso para poder permitir essa flexibilidade. E nesse caso, né, para essas pessoas, no estudo a gente identificou que os consumidores negros e de orientação sexual fora da norma heteroafetiva apresentam maior propensão a comprar em lugares que valorizam diversidade. Aí eu estou falando de intenção de compra. Eu queria entender que, dependendo do marcador de diversidade do consumidor, quais que teriam maior propensão, maior intenção de compra. E os negros
e as pessoas com orientação sexual fora da norma heteroafetiva e as pessoas com deficiência também foram as pessoas que apresentaram, os perfis que apresentaram maior propensão. E eu também vi que o nível de conhecimento, porque eu apliquei uma prova para todos os respondentes, aqueles que tinham um nível de conhecimento maior, e inclusive as pessoas brancas, elas tinham uma maior propensão a comprar em lugares que valorizavam diversidade e inclusão. Então, a ideia dessa tese ela foi um trabalho de busca de respostas a essas questões que eu tenho e que situam essa discussão que a gente teve essa noite aqui. Ou seja, é um argumento potente, né, baseado em pesquisa, que mostra para um varejista, tomador de decisão, que diversidade, equidade e inclusão importa para o negócio. Não é um tema que se situa apenas na pauta moral. Bacana, bem interessante, bem robusto, né? Trabalheira. É. Bacana. E aí você cita algum caso assim que você conseguiu fazer essa relação, né, com o seu trabalho na Arcos Dourados, né? Você fez alguma correlação aí com a tese? Como é que você conseguiu ver algo que ilustrasse isso na prática? Eu levei em consideração a minha experiência prática me gerou estímulo para poder fazer o estudo. E parte dos resultados do estudo, sem sombra de dúvida, tem conexão com o meu trabalho também. E são coisas. Não foi feita nesse ambiente de trabalho, porque eu parti de consumidores em geral. E não necessariamente consumidores da minha indústria ou consumidores da minha empresa, foram consumidores em geral, né, dos diversos segmentos de consumo do varejo brasileiro. Então, o resultado ele vai muito além, né, do local onde eu estou hoje trabalhando, né? Isso teria impacto para várias outras indústrias. Se amanhã você, por exemplo, quiser investir numa franquia de lojas que vende café e chocolates, num bairro determinado, uma implicação que o trabalho trouxe de que você poderia olhar o censo demográfico divulgado pelo IBGE, descer até a unidade censitária que representa o perfil sociodemográfico do bairro onde você resolveu instalar essa loja, e você perceber desses marcadores, né, como que está a representatividade da diversidade. E a maneira com que você contrata atendentes para poder atender essa população, as campanhas que você vai fazer podem repercutir em mais ou menos resultados a depender das escolhas que você vai fazer. O resultado da tese, ele sugere isso, ele traz essa implicação. Uma pergunta, eu fiquei com uma curiosidade aqui, não sei se você chegou a fazer isso, essa pesquisa dentro da tese, mas se tinha também a posição hierárquica que a pessoa estava, né? Então você falou de hotel, por exemplo, né? Se era o atendente ali ou se era o gerente do hotel, então se as pessoas olhavam simplesmente o fato de ter, já dava essa compreensão, ou se tinha, mas tinha numa posição hierárquica mais inferior, ela talvez tivesse outra compreensão, se você chegou a ver alguma coisa A gente desse. não mapeei isso Aham. de uma forma geral. A gente está falando de linha de frente, por Ah, exemplo, dependendo da experiência do varejo, na linha de frente você encontra alguém com uma posição de liderança de primeiro nível, às vezes não, né? Mas eu não demarquei isso na pesquisa. Ou e aí seja, para o consumidor, ele sabe que são funcionários, né? Não importa o posto, estão são ali, né? Estão ali funcionários. É, trabalhando, né? é. Bacana. E aí, a gente está chegando aqui no final, né? E queria muito te agradecer, assim, é muito importante a gente ver, né, esse assunto sendo tratado com essa seriedade, né, com esse profissionalismo dentro das organizações, isso dá aquele quentinho, né, sabendo que a gente continua, a pauta continua importante como ela precisa ser, né? E queria pedir para você deixar aí uma mensagem final, né?
um fechamento aí para essa nossa noite, essa nossa conversa. Não, eu queria também te agradecer pela, né, pela oportunidade. Esse é um tema que eu sou super entusiasta. Eu gosto muito de falar, gosto muito de estudar. Eu realmente me preocupo seriamente, né, com o futuro, com as próximas gerações. Tenho uma filha no casamento atual de 5 anos, uma de 10, né, duas mulheres, né, que vão estar aí encontrando, né, uma série de manifestações que a sociedade às vezes impõe, devido à agenda com vários colegas, os colegas da turma delas. Então, eu acho que esse tema é um tema que tem várias maneiras de a gente colaborar, de a gente cooperar. Se você está na academia, você tem a chance de focar em pesquisa, em estudo nessa área. Se você está no ambiente organizacional, seja o setor, o segmento, não importa, você tem a chance de impactar. Ou se você está na tua comunidade, atuando na igreja ou qualquer outro tipo de grupo consciente, você também tem uma maneira de comunicar. Eu acho que a provocação que eu faço aqui é o quão a gente deveria investir parte do nosso tempo, é, da nossa crença em prol da causa e de uma maneira mais protagonista, em vez de esperar, né, que as organizações, o governo, os órgãos reguladores e por aí vai, consigam mobilizar a pauta. É uma pauta nossa, uma pauta de sociedade, a maneira com que eu respeito o meu semelhante, seja dentro da minha casa, a minha esposa, as minhas filhas, é, o meu vizinho, é a pauta. É a pauta. Não dá para a gente falar disso na empresa e ter comportamentos diferentes no nosso dia a dia. Então, acho que se a gente faz isso, a gente mobiliza, né? Essa é a mensagem que eu deixaria. A nossa pauta de cidadania, né? E a É, gente olhar, né, os nossos viés, os nossos. Eu gosto muito também de pensar que a gente tem essa polarização que a gente, em geral, põe para fora, tá na gente, né? Então a gente tem que olhar para a gente também. Para esses nossos lados aí, entender também, buscar o diálogo, né? Eu também acho importante buscar essas pontes, porque senão a gente fica aquela coisa de pregar para o convertido, né? Você fica falando para quem pensa como você, muito dentro da bolha, né? E aí, assim, a gente se abrindo para ouvir, né, o que é importante para outra pessoa ali, a gente também pode trazer mais pessoas. Então, eu queria muito te agradecer, agradecer aí a nossa audiência, e encerrar a nossa conversa de hoje. Obrigado, Fábio. muito Obrigado. obrigado. Boa Muito noite. obrigado.